Dois irmãos alemães chegaram em Blumenau, gostaram e ficaram. Bruno, o intelectual, e Hermann, o empreendedor. Os dois Hering criaram uma pequena malharia de camisetas, ceroulas e meias em 1880. Hering em português significa arenque, um peixe parecido com a sardinha. No início, o negócio era familiar. Mina, a esposa de Hermann, relatou em uma carta o cotidiano no Brasil. Aqui todos têm que trabalhar muito. Hermann gira a máquina circular, o que exige muita força. Bruno corta as camisetas e os casacos, molda e prensa e faz viagens de negócios. Joana está sentada desde cedo até a noite na máquina de costura, o que é muito cansativo para ela. Nani fica em pé de manhã até a noite na máquina de tricolagem, onde ela é muito esforçada. Elise aprendeu o corte e depois de ter cuidado da roupa, ela costura. De lá para cá, trabalho intenso, desafios e muitas histórias para registrar. Da evolução das máquinas e teares ao estilo das roupas. Nosso comportamento mudou muito nesses 130 anos de Hering. Mas o sonho dos dois irmãos continua e incentiva as novas gerações a ousar. Este museu também era um sonho. Esse museu é um sonho antigo, né? De muitas pessoas aqui da empresa, que um trabalho já que vem de muitos anos. O primeiro que sonhou com isso foi o seu Ingo, né? Ele deixou isso escrito numa carta que gostaria de ver a memória da empresa e da família preservada. E esse sonho entrou no nosso DNA e nós sonhamos juntos. A Companhia Hering se sentiria particularmente feliz se pudéssemos juntos reconstruir com a maior riqueza possível de documentos, objetos e máquinas a memória da empresa. Todo o acervo que nós temos guardado dentro de um arquivo histórico de cartas, de documentos desde a década de 1880, 1870, nós temos um projeto de digitalizar todo ele. Nós gostaríamos de disponibilizar para pesquisadores, para a comunidade em geral. Cada um tem a sua história e eu acho que é bonito quando você pode retratar, numa história de 130 anos, essa contemporaneidade que a família teve em relação à visão de futuro. Nasce em Blumenau, numa das antigas casas da Companhia Hering, um espaço para resgatar a história da industrialização e da moda. Um museu para construir memórias coletivas e individuais. Esse acervo não foi descartado, ele ficou guardado e isso hoje é um elemento decisivo e fundamental, porque vai ser através desse acervo que a gente vai contar essa história. E também descobrimos muitos objetos, uma camiseta de 1910, né, um cirolão antigo, camisetas com mangas gregas que não são mais produzidas, né, que já saiu da linha de produção uma série de tempos. É muito bacana porque toda a família que você conhece, ou cada restauro, você vai saber a história da família, a história do desenvolvimento disso. E isso nos faz lembrar a nossa família também. O que a gente tem que salvaguardar do nosso, um relógio de um avô, um castiçal, alguma coisa. Então, isso que dá importância. E o bacana disso é que a gente consegue passar isso para o público. Esse vale também, né, com tudo que ele deposita em termos de construção arquitetônica, ele também faz parte desse grande museu a céu aberto. E, na verdade, a gente encara a museologia não só espaço museográfico, não só espaço expositivo, mas todo o conjunto. Se a gente passear, nós temos um conjunto belíssimo aqui dentro da fábrica, né, de vários tempos, várias épocas. E nós temos aqui um belíssimo espaço que depois foi a arquitetura moderna, que é do arquiteto Hans Broos, feito todo um paisagismo do Boulé Marx. Não se sabe a idade correta da casa-museu. Há evidências de que ela tenha sido transferida em 1893 de outro local para o bairro do Bom Retiro. No início, a casa serviu como cost house, refeitório e biblioteca para os funcionários, reproduzindo o costume dos artesãos europeus de fornecer casa e comida aos colaboradores.
Isso mostra já, só como exemplo, que já 100 anos atrás ou mais tivemos um refeitório. Hoje o prédio do nosso museu aqui, isso no Brasil não existia. Toda construída em paredes de taipa, a casa estilo enxaimel passou por um restauro em 2010, mas foi totalmente reconstruída na reforma de 2000. Em 2002, ela foi tombada como patrimônio histórico. Eu achei melhor desmontar a construção inteira, né, e começar, a partir do porão, subir ela novamente. A parte de estrutura do telhado foi inteiramente refeita. A postura na verdade, você tem que ser bastante preciso, né? Então todas essas peças deterioradas foram feitas cópias, cada tijolo foi numerado. Uma coisa meio extravagante, mas eu achei necessário, achei a ideia apaixonante restaurar essa casa. Na parte de restauro a gente fala que cada caso é um caso. Essa é a palavra-chave de quem mexe com restauro, né? O museu abre as portas com uma exposição que proporciona um passeio no tempo. Uma parte da viagem é contada através de obras audiovisuais, algumas interativas. O público vivencia um ambiente sensorial que reflete basicamente sobre o que cobre o nosso corpo. O museu vai explorar a história, né, essa história têxtil no Brasil, através da contribuição, né, da companhia Hering, mas vai explorar outras coisas também, vai explorar o empreendedorismo, né, a questão da moda, como uma atitude, hábitos e costumes, né, de um tempo, de uma época. A exposição inaugural expõe algumas peças clássicas do vestuário e um tear de 1890, que seu Cido reativou. Histórias como a deste homem são patrimônios imateriais que o museu também vai preservar. É muito pouca gente que ainda sabe lidar com essas máquinas aí. Aqui era sempre a minha segunda casa, né? Entrei trabalhando com 3 gerações. Comecei, Felix Hering era da fiação. Depois era o Raul, que era gerente da malharia. O Raul eu ajudei a ensinar dentro da malharia. O Max Hering, Ingo Hering, que era um amigo da gente. Que é todo um patrimônio material e imaterial, mas que está vivo, que essas pessoas deixam vivo todo dia. Todo investimento na cultura tem que ser priorizado. E eu imagino que esse museu possa ser um exemplo para entidades governamentais, para empresas, para as famílias guardarem aí os seus acervos. Isso vai permitir que estudantes, pessoas que efetivamente queiram pesquisar, né, como as coisas evoluíram, que é importante a gente saber como foi o passado para poder projetar o futuro, né, que possam vir aqui e efetivamente estudar como aconteceu a industrialização de Santa Catarina através da industrialização da Hering. 2 imigrantes alemães que vieram para cá com muita coragem, desbravando essa região aqui no sul do Brasil, assumiram com muita vontade desafios enormes. Eu acho que todas as gerações que construíram a Hering, de todos os seus colaboradores sempre, foram pessoas que abraçaram desafios. A gente fica muito emocionado, né? Não são poucas as empresas que atingem 130 anos, né? E ao mesmo tempo a gente poder festejar o presente e relembrar o passado, isso é muito importante. Isso me deixa muito feliz. A história da empresa começa com a imigração de 2 irmãos, o Hermann e o Bruno Hering, e Hering em alemão é um peixe, um arenque, por isso o símbolo dos 2 peixinhos, o Hermann e o Bruno, os 2 irmãos, que imigraram para o Brasil em 1878. É uma história longa, né, vivida por várias gerações. Eu hoje represento a 5ª geração, portanto, meu bisavô era alemão e ele, Hermann, foi meu tataravô.
durante o chamado Milagre Brasileiro, que eu ainda era criança, década de 70, ela teve crescimento muito fortes, com expansões fortes para outras regiões, com fábricas como no Nordeste, e a sua enorme penetração num produto que é a camiseta, que também durante a década de 70, assim, no final dos anos 60, surgiu como, deixou de ser um produto de roupa íntima, né, para passar, principalmente pelos jovens, a ser um produto de uso contemporâneo, né. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? E isso foi um enorme foguete de alavancagem para a companhia, né. Então, os 100 anos, aí eu não vou resistir, vou dar um toque até pessoal à conversa, porque à época, então, eu era bem jovem, né? Tinha acabado de fazer 20 anos, isso foi em 1980, eu tinha 21 na verdade, né? Que foi uma festa organizada lá na cidade de Blumenau, onde a companhia foi fundada, né? À época nós vivíamos ainda dentro do regime militar, e eu me lembro bem jovem ainda, à época era o presidente João Figueiredo, ele esteve lá com ministros. Além disso, a gente teve dentro de um clube de todos os colaboradores da companhia, uma festa muito grande com todos os colaboradores e todas as suas famílias, né? Então foi algo muito marcante até para mim naquele momento, ver aquele grupo todo junto, né? E comemorando 100 anos. E a gente está num momento agora também muito interessante, porque a gente está vivendo uma transição de gestão, né? Eu estou CEO da companhia, o presidente da companhia já há bastante tempo, preparando uma sucessão com alguém da família também, que por acaso é um dos meus filhos, né? Bom, eu lembro da minha primeira experiência em loja, né, e férias do colégio, e eu arrumei um bico lá de estoquista na loja, depois de vendedor, e acho que foi o meu primeiro contato com cliente, com produto, com prateleira de estoque. Mas eu lembro também de outras passagens, visitas à fábrica, né, outro dia estava relembrando isso com o Edgar, que é um diretor industrial nosso de 40 anos, e eu lembro a primeira vez que ele me mostrou lá o tear body size, a camiseta Word saindo do forno. 2007 foi um ano assim de marco importante para a companhia, porque foi o momento em que os acionistas controladores, ou a família Hering, decidiu recriar um ciclo de crescimento novo e foi a mercado com uma oferta de ações, e com isso captou dinheiro, recursos e criou de fato esse novo ciclo de crescimento. E a companhia durante 2007 a 2015 ela praticamente quadruplicou de tamanho de novo. Quer dizer, nós temos um ambiente de empreendedorismo e de negócios que reflete muito já aquele DNA do Hermann e do Bruno, quando criaram a empresa, né? A pandemia trouxe uma dispersão bastante grande de resultados. O que a gente observa é que a loja de rua ela tem conseguido atrair mais. A venda no eletrônico em casa para receber em casa, a venda no eletrônico em casa para você ir buscar na loja. Então tem uma série de combinações aí que mostram que cada vez mais isso é algo de crescimento exponencial, né? Sem destruir o ambiente físico, pelo contrário, o ambiente físico é uma enorme vantagem, porque à medida que eu tenho mais de 700 lojas espalhadas pelo Brasil, eu tenho potencial de ter mais de 700 hubs de distribuição para o cliente poder comprar e receber em horas, sem sair de casa. A gente vive assim um momento muito estranho quando você avalia o processo econômico, né, o ambiente econômico. Então, para nós, por exemplo, no quarto trimestre, o grande desafio foi conseguir produzir, porque nós tínhamos nos desmobilizado, né?
o mercado mais aquecido e a gente com a produção diminuída, retraída por conta da pandemia, e para retomar aquilo um desafio que até continua nesse momento, né? Quer dizer, o compromisso com a agenda liberal, que foi a parte integrante da campanha desse atual governo, ele é posto meio em xeque às vezes, né? E deixa a sociedade como um todo, não é só o empresário, a sociedade como um todo meio confusa de, bom, qual que é o caminho, né? Parece não ter uma consistência, né? Então eu acho que a gente tem que estar num momento assim que o importante é as lideranças, que as lideranças realmente demonstrem assim coerência e consigam encontrar um caminho para a população. Transformar uma companhia de 140 anos é um baita desafio, uma jornada, além de desafiadora, apaixonante, né? É muito bacana, muito incrível poder contar a história, mas sem dúvida é ainda mais grandioso poder escrever, né, um novo capítulo dessa história de 140 anos. Olá, meu nome é Thiago, eu sou diretor responsável por todas as marcas e canais aqui na Companhia Hering e estou aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história e das ambições que a gente coloca aqui na mesa todos os dias. Bom, falando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, eu sou um advogado de formação, frustrado que virou um varejista apaixonado. São aí um pouco mais de uma década no varejo, uma atividade pela qual eu não só me apaixonei, mas aprendi a me reinventar todos os dias. Tive uma breve carreira na companhia lá no início dessa minha jornada no varejo. Depois foram 10 anos de empreendedorismo puro, abrindo franquias, desenvolvendo novas marcas, novos negócios e pouco mais de um ano estou aqui de volta para trazer para a companhia mais dessa cultura empreendedora, de coragem de arriscar. Bom, acho que a definição mais comum para o varejo de moda basicamente é como a gente traduz tendências em produtos, né, e leva a mercado comercializando, distribuindo, vendendo e encantando consumidores. Acho que essa talvez seja o conceito histórico. A gente aqui na companhia, na marca Hering especial, traduz isso como uma moda essencial. A gente combina muito bem atributos emocionais e funcionais. A gente não é rigorosamente um fast fashion, embora a gente busque alguma inspiração nesse modelo, mas a gente tem um modelo próprio. Mas eu acho que o varejo de moda atual tem passado por um processo de ressignificação. A agenda tem transcendido o produto, o transacional, a troca de dinheiro por produto, para algo que cola na experiência, no serviço, que é muito mais relacional do que era tempos atrás. É um verdadeiro exercício de empatia, né, de conexão emocional com esses indivíduos, nossos consumidores, e tem sido uma jornada de transformação muito interessante, muito intrigante para todos aqueles que fazem parte dessa comunidade do varejo de moda. Eu acho que em qualquer setor, né, tudo começa com aquela paixão do começo, que a gente mantém acesa até o final. Eu entendo que o nosso exercício, o nosso segmento, é muito de persistir, de encarar cada dia com uma coragem nova, de renovar o ânimo, de renovar a vontade a cada dia, de se reinventar, de buscar um melhor eu todo dia quando a gente acorda. Acho que essa é a característica básica em quase todos os segmentos e na própria vida. Mas eu entendo também que estamos vivendo uma época de fomento ao empreendedorismo, de assumir mais risco, de ter essa capacidade de se reinventar, de se adaptar a novas condições, de arriscar. Aqui na companhia a gente tem buscado fomentar, consolidar uma cultura empreendedora que aplauda a experimentação, o assumir o erro, o tentar, o corrigir. E claro que a gente espera que no segundo momento isso se traduza em velocidade e escala, né, e na consolidação de um modelo vencedor. Hoje
na medida que o nosso modelo de negócio é desafiado, que a gente não sabe bem definir o nosso core business, tão mutante e tão dinâmico como ele é, a gente hoje tem espaço para quase todos os backgrounds, todas as carreiras. A gente vê aqui dentro conviverem muito bem em colaboração marqueteiros, merchandisers, operadores de loja, varejistas, cientistas de dados, programadores, enfim, todo tipo de carreira e de especialização é bem-vinda e, sem dúvida, energiza e enriquece o nosso ambiente. Mas acho que, acima de tudo, a gente tem buscado pessoas que tenham tragam um grau de especialidade, tragam um know-how, um conhecimento técnico, mas que tenham o coração e a cabeça abertos para novas agendas, que eles possam, sobretudo, se tornarem generalistas e não mais especialistas, buscarem mais disciplinas, aprenderem, terem tara por novo conhecimento e, com isso, expandirem a sua agenda própria. Olha, o bom colaborador da Hering tem que ter a história da paixão do começo até o final, tem que persistir. Além da multidisciplinaridade e dessa capacidade de reinvenção e da própria energia, acho que tem um último aspecto que a gente gostaria de ver em todas as pessoas, que é a capacidade de colaborar. Entender que o coletivo constrói mais, que a soma das partes é maior do que um todo incompleto. Então, o que a gente mais busca aqui é conhecer o próximo, conhecer o outro participante do time e, com isso, conseguir fazer construções coletivas muito mais efetivas e, de fato, a gente tem aqui muito o ode da colaboração.